pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trouxe uma proposta, uma provocação, na verdade, para que a gente possa pensar uma coisa que ao longo dos anos a gente leu muito. Em todas as coisas que falam em educação, quando chega a gente tem uma frasezinha que com certeza vocês já viram. Processo, ensino, aprendizagem. E olha que tem o hífen, né? Quando a gente vê, parece uma palavra composta, não é verdade? Parece que uma coisa leva a outra. Você já parou para pensar que isso não necessariamente pode acontecer? Será que mesmo a gente tem um processo só de ensino que leva à aprendizagem? Vamos pensar juntos. Será que todas as vezes que alguém ensinou alguma coisa para a gente aprendeu? Ou será também que todas as vezes que a gente aprendeu alguma coisa foi resultado de alguma intenção de alguém nos ensinar? Ora, quantas coisas a gente aprendeu que ninguém teve a intenção de ensinar? A gente pode ter aprendido lendo sozinho, a gente pode ter aprendido observando uma situação, um exemplo de alguém, uma vivência de alguém. E vamos pensar ao contrário. Já imaginaram se todas as vezes que todos os nossos professores ou os professores do país tivessem a intenção de ensinar e todos aprendessem? Isso seria o paraíso. Nós não teríamos índices tão ruins em fracasso escolar. Nós não teríamos evasão, nós teríamos os melhores resultados nos testes de PISA, nós estaríamos do ponto de vista educacional, o nosso país estaria num patamar bem mais elevado. Concordam comigo? Então vamos pensar, a ideia é a gente ter essa provocação. De onde vem essa ideia de processo, ensino, aprendizagem, né? Como se isso realmente tivesse uma relação bionívoca, né? Ensino que leva à aprendizagem. E isso é bem antigo. Vamos pensar, por exemplo, que por muitos e muitos anos, a ideia era de que realmente quem é que tinha acesso a escola, né, ao saber que foi construído e passado de gerações. Isso era um privilégio de poucos. E quem era que ensinava? Aquele professor que era o detentor do saber, onde só ele sabia, tinha aquele conhecimento e a gente ia para a escola e era para aprender. Ou seja, a própria escola era o único lugar onde a gente aprendia. Essa não é mais a realidade, concordam? A escola não é mais o único lugar onde a gente aprende. Os espaços formais e não formais e todas as interações, todas as relações que a gente estabelece, hoje nós sabemos que são espaços de aprendizagem. A escola é apenas um dos locais. E com um detalhe, por muito tempo acreditou-se que a gente ia para a escola para aprender. E hoje isso não é mais assim. Ou seja, é como se a gente não soubesse nada. E era dessa forma que nós éramos vistos. Aliás, o próprio nome aluno, vocês sabem o que significa? A etimologia da palavra aluno é o sem luz. Ou seja, partia da ideia de que nós íamos para a escola para aprender tudo. Sabe aquela ideia da folha em branco? Pois é isso mesmo. É como se a gente não soubesse de nada. E isso tem mudado, ainda bem. E é essa provocação que eu quero trazer para nós, porque muitas vezes a gente se vê reproduzindo terminologias ou ideias sem parar para pensar sobre elas. E é essa provocação sobre ensino e aprendizagem que eu quero trazer para vocês, no sentido de que a gente precisa começar a pensar que isso não é um processo. Isso são processos. O processo de ensinar é uma coisa e o processo de aprender é outra. A perspectiva de quem ensina é um processo. O professor, quando prepara todo o seu processo de ensinar, ele vai por um caminho. Mas quando ele prepara, quando ele leva em conta a aprendizagem e a própria situação do sujeito que aprende, o aprendente, é um outro processo. Vamos pensar uma coisa. Será que todo mundo aprende do mesmo jeito?
Quantas vezes na nossa vida a gente tem situações, por exemplo, existem pessoas que, se elas tiverem que, num trabalho em grupo, por exemplo, tiverem que acompanhar, só ficar ouvindo a leitura de alguém, elas vão ter mais dificuldade de se apropriar. Às vezes, ela precisa ter o papel e uma caneta onde ela precisa ali escrever, riscar, sublinhar. Meus livros são todos coloridos, porque eu, quando leio, eu preciso sempre fazer. Você se identificou com isso também? Então, isso a gente chama dos estilos de aprendizagem. Algumas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais auditivas e outras pessoas são mais sinestésicas. Então, quando a gente pensa, e isso é um processo, porque é o processo de aprender. Por isso, quando o professor ele está pensando, quando ele está planejando, quando ele está buscando as melhores estratégias, ele não está pensando só no ensino. Ele precisa, sobretudo, pensar na aprendizagem. Como o sujeito aprende, que estratégias ele vai utilizar, que ele vai diversificar as estratégias de modo que ele consiga atingir os diferentes estilos de aprendizagem. Ou seja, a gente, a partir de agora, vai começar a pensar, quando vocês lerem por aí, ou alguém começar a falar do processo ensino-aprendizagem, ou fazer uso desse binômio, usando como uma palavra composta, que dê a ideia de que é só uma coisa, você agora vai começar a pensar de que são processos diferentes, são os processos de ensino e aprendizagem. Que tal? Gostaram dessa reflexão, dessa provocação? Se gostaram, façam um comentário, façam uma sugestão e daí a gente começa a conversar e ampliar um pouco mais, ok? Valeu, até a próxima!